Então, começaremos o estudo de probabilidade condicional. A probabilidade condicional, o nome ele já fala, tá? É condicional, isso quer dizer que existe uma condição, geralmente nós vemos como algo que acontece antes daquilo que nós queremos saber. Então, em outras palavras, seria qual a probabilidade de alguma coisa acontecer, sendo que outra coisa aconteceu antes dela, tá? E aí nós vamos ver que em alguns casos essa coisa ela vai influenciar no resultado. Vamos ver os exemplos. Eu coloquei duas formas de a gente enxergar aqui. O primeiro tá, em uma turma de 30 alunos, cada aluno estuda uma língua estrangeira e uma outra disciplina de acordo com a tabela. Então, essa tabela ela vai demonstrar o espaço amostral. Se vocês se recordam, numa das aulas que nós vimos bem lá para trás, eu mostrei para vocês que a tabela é uma maneira de nós representarmos um espaço amostral, na verdade uma quantidade de possibilidades, né? Então temos aqui francês, espanhol, química, história e biologia. Francês, 10, 3, 5 e 18, ou seja, 18 é a quantidade total de alunos que estudam francês, 12 é a quantidade total de alunos que estudam espanhol. Ao todo, nós temos 30 alunos. Então, nosso espaço amostral tem 30 elementos, tá? Então, esse aqui é a quantidade de elementos que nós temos ao todo, quantidade de pessoas, 30. E o que significa cada coisa dessa? Esse francês, química e o número 10 significa o quê? Que é um aluno que ele estuda francês e estuda química. Então tem 10 alunos que fazem isso. Tem 3 alunos que estudam história e francês. Tem 5 alunos que estudam biologia e francês. 5 que estuda química e espanhol, 6 que estuda história e espanhol e 1 que estuda biologia e espanhol. E aqui é o total do pessoal que estuda somente química, ó. O que dá para ver aqui, ó, nessa linha vertical. 10 mais 5, 15. Então esse é o total dos alunos que estudam só química. Esse é o total dos alunos que só estudam história. Esse é o total dos alunos que só estudam biologia. Aqui é o total dos alunos que estudam francês e espanhol, que eu já comentei. E sempre lembrando que aqui o total é 30, o nosso espaço amostral. Então, letra A. Calcular a probabilidade de um aluno selecionado ao acaso estudar química, sabendo que ele estuda francês. Então, nesse contexto, ele está dizendo para nós, o meu interesse é qual a probabilidade de eu selecionar um aluno dentre esses 30 e esse aluno estudar química. Só que tem uma coisa antes. Antes de eu somente fazer esse cálculo, eu quero saber o seguinte. Sabendo que ele estuda francês, qual é a possibilidade de eu escolher um que estuda química? Então a ideia é a seguinte, o espaço amostral é 30, porém aconteceu uma ação primeiro. Essa ação que escolheu é sabendo que ele estuda francês. Então a pessoa foi lá e falou, vamos fazer o seguinte, ao invés de escolher as 30 pessoas, vamos só escolher dentre todas as pessoas que fazem francês. Então quantas pessoas fazem francês ao todo? 18 pessoas, tá? Então, das 18 pessoas, quantos estudam química? Eu posso representar dessa maneira. Ó. Na parte da direita, eu vou representar o que aconteceu primeiro. Na parte da esquerda, eu vou representar o que eu quero saber, o que vai acontecer depois. E aqui é justamente só para a gente fazer essa divisão. Então, dentre os que estudam francês, que são essas 18 pessoas, ó, então aqui, ó, dentre essas 18 pessoas que estudam francês, eu quero saber quantas estudam química. E aí, quantas estudam química? 10 pessoas, certo? Como é que eu vou arrumar, ajeitar para calcular essa probabilidade? Na parte de baixo, eu vou colocar a quantidade do espaço amostral. Aí você pensa assim, professor, o espaço amostral é 30, então aqui vai 30. E não é bem isso. Isso aqui é uma característica da probabilidade condicional. O espaço amostral ele é 30, porém como você condicionou a sua probabilidade para os alunos, nesse caso aqui, ó, que estudam francês, ela mudou de 30, que era todos os alunos, para 18, que são somente os alunos que estudam francês. Estão começando a entender a questão da probabilidade condicional? Ele não quer somente saber as chances de pegar um aluno que estuda química, de escolher, mas é justamente a chance disso acontecer sabendo que você escolheu somente os que estudam franceses primeiro. Tá? Então por isso que aqui vai ser 18, porque eu tenho ao todo 18 alunos que estudam francês. Na parte de cima vai a quantidade de alunos que estudam química e francês. Né? Então aqui ó, são 10 alunos, então 10 dividido por 18. Isso é aproximadamente 0,55, que é aproximadamente 55%. Tá? Então,
Um outro exemplo para nós continuarmos, para nós fixarmos de novo, às vezes não entendeu direito, vamos fazer de novo o mesmo raciocínio, o mesmo sentido, a mesma tabela. Calcular a probabilidade de um aluno selecionado ao CAD estudar espanhol, sabendo que ele estuda biologia. Então, a mesma ideia, o que eu quero saber? Eu quero saber qual é a chance de eu escolher um aluno que estuda espanhol. Porém, eu fiz uma escolha primeiro, eu fiz uma ação. Essa ação foi escolher quem estuda biologia. Primeiro eu vou pegar o seguinte, ao invés de olhar para os 30, né, eu quero olhar somente para todos que fazem biologia. Ó. Quantas pessoas fazem biologia? São 6 pessoas, somente 6. Aí eu penso, tudo bem, já fiz essa minha primeira seleção, ou seja, das 6 pessoas que estudam biologia, agora eu vou para aquilo que eu quero saber. Quantas pessoas estudam espanhol? E aí eu seleciono, ó, quantas pessoas estudam espanhol? Somente um. Ó. Dentre os que estudam biologia, que são as 6, quem estuda espanhol? Somente uma pessoa. Tá? E aí na hora de colocar eu penso novamente, a mesma estrutura, ó, probabilidade, entre parênteses, coloca uma barrinha no meio. Na parte da direita, ó, o que aconteceu primeiro? Foram reunidos todos os que estudam biologia. Então aparece aqui do lado direito. E do lado esquerdo, todos que estudam espanhol. Na hora de montar a fração, na parte de baixo você coloca qual é o meu espaço amostral agora? Bom, todos que estudam biologia são 6 alunos, então vai o 6 na parte de baixo. E na parte de cima são todos os que estudam espanhol, sendo que ele também estuda biologia. Então só tem um aluno com essa condição, vai ficar 1 dividido por 6. 1 dividido por 6 é 0,17, que é aproximadamente 17%. Uma outra situação essa aqui, ó, calcular a probabilidade de um aluno selecionado ao caso estudar história, sabendo que ele não estuda francês. Agora aqui a gente tem um detalhe um pouco diferente, essa palavrinha aqui, ó, o não. Então, dessa vez, ó, a minha anotação vai ter essa barrinha aqui em cima, prestem bastante atenção nisso. Ou seja, o que aconteceu primeiro? Esse F e essa barrinha. Essa barrinha significa uma negação. Ele está dizendo que todas as pessoas que eu escolhi foram as pessoas que não estudam francês. Aí você pensa, poxa, mas se a pessoa não estuda francês, ela estuda o quê? Ela estuda espanhol, né? Porque aqui só tem francês e espanhol. Se ela não estuda francês, ela estuda espanhol. Ou seja, em outras palavras, isso aqui está querendo dizer, dentre as pessoas que estudam espanhol, quantas pessoas fazem história? Né? Então está aqui, ó, dentre as pessoas que estudam espanhol, que são 12, quantas estudam história? 6. Então, história, espanhol, 6. E aqui eu arrumo, né, eu ajeito da forma como eu ensinei. Na parte de baixo são 12, que passa a ser o nosso espaço amostral, e na parte de cima é o número 6. Isso vai dar 0,5, que é igual a 50%. Então, prestaram atenção nisso? Perceberam? Quando ele tiver esse não aqui, que tem não e não, você pega o contrário dele. Nessa situação, calcule a probabilidade de um aluno selecionado ao acaso não estudar espanhol, sabendo que ele não estuda química. Ou seja, ó, tá vendo? Agora a barrinha nos dois. E aí você pensa assim, primeiro vamos começar aqui. Ó. A primeira seleção que foi feita, ó, do lado direito, o não química. Aí você olha, se a pessoa não estuda química, ela estuda todas as outras disciplinas, que não seja química. Então ela vai estudar, ó, história e biologia. Então presta atenção nesse não, tá? Quando ele falar não estuda alguma coisa ou não faz alguma coisa, quer dizer que são todas as coisas menos aquela que ela falou que não é. Que no caso aqui é não estuda química. Bom, se ele não estuda química, ele estuda história e biologia, que são as outras coisas. Então, ao todo aqui, ó, 9 mais 6, se eu somar dá 15. Então, meu espaço amostral passa a ser 15. E dentro desses 15, o não estudar espanhol significa, se não estuda espanhol, a pessoa estuda francês. Então, quantas pessoas caem nessa condição? 8 pessoas. Então, tá aqui, ó. Dentre as 15, que é o total, 8 pessoas respeitam essa condição. Então, 8 sobre 15 é 0,53, que é aproximadamente, né, que é 53%. Fechou? Esse aqui é uma possibilidade, tá? De nós tratarmos os exercícios. A outra, ela funciona da seguinte maneira. Novamente um exemplo. De uma urna com 3 bolas pretas e 2 bolas brancas serão retiradas sucessiva e casualmente 2 bolas. Calcule a probabilidade de serem: letra A primeira preta e a segunda branca. A primeira coisa que eu quero ressaltar aqui é que
Deixa eu voltar aqui rapidinho. Repara que nesses textos, principalmente nessa pergunta, ele fala calcular a probabilidade de um aluno selecionando o caso estudar alguma coisa sabendo que ele não estuda francês. Então tem essa palavrinha, ó, ou seja, ele está falando para você, calcule a probabilidade de uma coisa sabendo que ou sendo que alguma coisa aconteceu antes. Toda vez que ele tiver essa palavrinha na pergunta, essa frase, você vai fazer desse jeito, com esse pensamento aqui que nós vimos, tá? Agora repara aqui que ele não fala isso, não tem isso aqui. Né? De uma urna com 3 bolas pretas, 2 brancas serão retiradas sucessivamente casualmente 2 bolas. Calcule a probabilidade de serem a primeira preta e a segunda branca. Repara que aqui não fala a primeira preta sabendo que ou sendo que a segunda é branca. Ele não fala isso, ele só coloca essa letrinha aqui, ó, a letra E. Toda vez que tiver essa letra E, você vai fazer o seguinte. Você vai calcular a probabilidade, as duas probabilidades, né? Então, primeiro, qual a probabilidade de você pegar uma bola preta? Bom, se são 3 bolas pretas e 2 brancas, 3 mais 2 são 5 bolas para escolher. Se são 3 bolas pretas, então a probabilidade de escolher uma bola preta é 3 sobre 5, beleza? E aí você calcula a outra probabilidade. Aqui eu vou colocar a probabilidade da segunda ser branca. Então, se é a segunda retirada, pensa comigo. Se são 5 bolas, uma já saiu, quantas bolas sobraram? 4, não é? Então por isso vai o número 4 aqui embaixo. E como eu quero que a segunda retirada seja branca, quantas bolas brancas eu tenho? 2 bolas. Então vai ficar 2 sobre 4. E aí toda vez que tiver esse contexto, você vai calcular a probabilidade da interseção, que é esse símbolo aqui. E aí você vai colocar a primeira probabilidade que você fez multiplicada pela segunda aqui. Quando você multiplica as frações, 3 vezes 2, 6, 5 vezes 4, 20. 6 dividido por 20 aproximadamente 30%. Fácil, né? É só a gente seguir esse raciocínio. Um outro texto que pode aparecer, ó, as duas serem brancas. Reparem que aqui não tem a letra E, mas intuitivamente as duas serem brancas seria a mesma coisa de dizer a primeira ser branca, ou a primeira branca, e a segunda branca, certo? Então é só uma maneira diferente de escrever a mesma coisa, o mesmo texto que essa aqui. A diferença é que agora eu vou considerar as duas bolinhas brancas. Então, primeiro eu calculo a probabilidade da primeira bolinha que eu retirar ser branca. Então, ao todo eu tenho quantos? 3 mais 2, 5 bolinhas. Quantas são brancas? 2 bolinhas são brancas. Perfeito. Qual a probabilidade agora da segunda também ser branca? Bom, se uma bolinha já saiu, quantas bolinhas restaram? 4 bolinhas. Se uma bolinha branca já saiu, quantas bolas brancas ainda restam? Se tinham 2, agora restam uma. Então vai ficar 2 sobre 5, 1 sobre 4. Eu faço a multiplicação delas, ó. 2 sobre 5 vezes 1 sobre 4. 2 vezes 1, 2. 5 vezes 4, 20. 2 dividido por 20, ele é 10%. Ok? Então, prestem atenção, se precisarem, voltam um vídeo, mas essas duas maneiras de fazer esses dois pensamentos são os pensamentos que vocês vão utilizar para calcular e fazer as atividades sobre probabilidade condicional.